Ora, bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Quantos meses depois, João? Epá, é uma boa pergunta. Deixa-me lá ver se eu encontro. Mas já foi maio, junho. Junho ainda gravámos, acho eu. Junho? Junho de que ano? Não. Não, acho que não gravamos desde abril ou maio. E Uau! não sei, posso ir 20 tentar de ver. Abril, tens toda a razão. 20 de abril. 20 de Abril. Portanto, já vão 5 mesinhos. Faz amanhã 5 meses. Isto foi as maiores férias grandes de sempre. Alguém te Fogo. perguntou se a gente voltava ou não? E foi por causa dessa pessoa que nós voltamos. Que eu não sei quem foi, mas se não fosse essa pessoa, garantidamente não estaríamos aqui. Não, eu perguntei se alguém te perguntou. Ah! Não. A mim houve 2 ou 3 pessoas que perguntaram, por acaso. Pronto, é essas duas ou três. Os Misturei. meus amigos não ouvem isto, ninguém gosta de mim. Tu és o meu único verdadeiro amigo. O único de chaga para a gente gravar isto de vez em quando. E mesmo assim é só assim pelo Zoom, que és o único amigo que eu tenho. Depois só tenho amigos no TikTok. Epá, por acaso isso é uma, como é que se diz? É uma rede social que eu desconheço. Também desconheço e quero manter-me assim. E especialmente tentar manter as minhas filhas assim. Especialmente, pelo menos até aos 30. Depois dos 30 elas podem fazer o que quiserem. Mas como é Bem, que é? pessoal, Nestes 5 bem-vindos de meses, volta. Nós estamos mesmo de volta ou isto é só para fechar o caixa? Como é que é? tudo depende de como correr esta vez. Mas não, pelo menos agora temos um objetivo ambicioso de gravar episódios, se calhar um bocadinho mais curtos, mas todas as semanas. Vamos ver o que é que a gente Voltamos à consegue. primeira temporada. Voltamos à primeira Yes, temporada. yes, yes. Como é que é? O que é que se passou desde abril para cá? Muitos Oh, concertos, João. pá, graças a Deus. Também essa foi uma das razões que, pelo menos do meu lado, que eu senti que pronto, que o meu tempo voltou a estar outra vez mais contado do que foi nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, e graças a Deus este ano já foi um ano muito bom, foi mesmo espetacular. Foi engraçado porque eu lembro-me quando nós gravámos o último podcast, abril, maio, ainda estava assim um bocado incerto. Normalmente eu quando chega a abril, maio já tenho uma noção bastante clara do que vai ser o verão. Depois. Mas este ano os concertos foram sendo marcados numa janela temporal muito mais curta do que normalmente é. Mas sim, estamos a gravar agora em setembro. Pá, sei lá, fiz 20, 30 concertos. Este mês já fiz uns 5. Esta semana ainda toco. Outubro também já temos uns quantos concertos. Passagem de ano está assegurada. Portanto, pá, graças a Deus. Normalidade, normalidade. Sim, sim, sim. E realmente, pá, é assim, diga-se o que se disser, temos que agradecer ao Putin que acabou a pandemia e deixou de se falar disso e de repente as pessoas começaram a viver outra vez. Portanto, ah, nisso eu estou-lhe agradecido. Mas, Ah, desculpa lá, deixa-me pegar por aí. Tu achas que, de uma forma, eu não estou a falar tanto em termos governamentais, mas estou a falar em termos de a maneira como o pessoal vivia ou andava na rua. Tirando o facto das regras, tu não achas que o português se esqueceu ou tentou viver a sua vida o mais rapidamente possível? Eu sei que a guerra ampliou esse regresso à normalidade. estás a falar deste ano, depois do o Sim, regresso da de normalidade. abril para cá. Eu acho que o início da guerra demonstrou foi que, apesar de nós podermos achar o contrário, nós somos muito permeáveis ao que realmente à imagem que nos passam na televisão, para o bem e para o mal. E eu acho que, por exemplo, 2021, que foi um ano que já havia as vacinas, mas que isto ainda estava em todos os noticiários a toda a hora, todas as estatísticas das mortes, etc, etc, que todos nós vivíamos com um medo que depois, quando as notícias viraram, foi mesmo da noite para o dia,
quando as notícias viraram e de repente se começa a falar de guerra e os números nem estavam assim tão baixos, aliás, eu já não me lembro em que mês da guerra que foi, mas nós até atingimos, não sei se foi maio ou junho, que atingimos números bastante elevados, mas entretanto já não passavam nas notícias da mesma forma e as pessoas continuaram com as suas vidas. Portanto, eu não sei se a gente vai aprender enquanto sociedade muito com isto, com toda esta experiência, mas uma das coisas que, pelo menos do pouco que eu pensei acerca disto, que ficou um bocadinho claro para mim é fácil colocar um sentimento de medo e de histeria generalizada. Mais fácil do que eu pensaria. É mais fácil tu controlares uma população genericamente do que eu pensava, porque as pessoas realmente são muito permeáveis àquilo que lhes é passado. Porque de repente é o que tu vês. Português é muito faz lá isto ou toma lá isto e cala-te. Sim, sim. Eu não sei como é que é noutros países, não vivi isso de perto, o que se passa noutros países, mas realmente nós é um bocado, é isso, um dia pânico, 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 no dia a seguir, pronto, base lá voltar à nossa vida. E o que eu sinto especialmente do 2021 foi que foi uma tontice. As vacinas já estavam, o que é que mudou em relação a 2022 ou que foi 2021? 2020 eu até aceito, que ainda não havia as vacinas, em 2021 entramos, já tínhamos uma taxa de vacinação altíssima, das mais altas do mundo. E o que é que mudou de 2021 para 2022? As notícias e uma guerra. E de repente as pessoas seguiram com a vida. Pronto, e a morte de uma rainha agora. E agora a morte da rainha. Esquecemos da guerra durante algum tempo. Pronto. E é um pouco por aí. Mas pronto, olha, graças a Deus por isso, que alguns males pelo menos suplantam outros e que isto também nos dê, não sei se vai dar, na verdade não sei se vai dar, eu sou um bocadinho mais cético nisso, mas que nos dê uma perspectiva também que às vezes esta loucura que a gente, este frenesim em que a gente entra pelas notícias que nos chegam, pá, realmente não é o estado final das coisas. Pronto. Eu sou mais cínico do que tu, nesse sentido. Eu acho que a gente não aprende nada. Pois, sim, é verdade. Muito bem mandado, muito bem governado nesse sentido. Yeah. E se nos fecharem outra vez, vamos todos quietinhos e caladinhos e ficamos todos fechados. É boa, vamos. E tu, leste muito ou não? Que pergunta. Tu já viste a foto, não é? Não, eu tenho lido mais e menos. De abril para cá estou a colaborar com uma editora no sentido de fazer um documento a propor publicação ou não de alguns livros, portanto estou a ler coisas que provavelmente não leria ou em que não pegaria. E estou, nesse sentido, rouba-me algum tempo à minha leitura habitual. Quantos é que já leste? Quantos é que já leste dessa... Nesta experiência já li 5. 5? Já li 5. O melhor que leste e o pior que leste. O pior eu sei qual é, mas eu gosto sempre que tu refiras. Ou que não leste. Eu já não me lembro. Eu sei que me deram um livro para ler. Deixa ver se eu chego aqui através dos meus apontamentos. Explicando, aquilo que me fazem é, eu escolhi alguns géneros, não é? Escolhi aquilo que eu gostaria de ler ou que eu estaria interessado em ler e as pessoas vão-me entregando alguns livros que podem ser melhores ou piores, como acontece em todos os casos. E deram-me um livro que eu neste momento até nem tenho aqui o nome, mas que era sobre sentimentos, era uma espécie de... Eu nem sei como é que é de chamar aquilo. Eu sei que na altura eu acho que disse que aquilo era uma espécie de coaching de sentimentos. Mas a ideia fez-me a impressão que a autora tivesse 28 anos e que tivesse escrito o livro aos 24. Portanto, é alguém com grande experiência de vida. A ideia que me deu, e aquilo era um livro de 400 páginas. Um conjunto de textos, daquilo que me dá a entender, a maior parte deles são de rede social. Dá-me TikTok, ideia. lá está. Não, TikTok não, mas posts de Facebook ou coisa que o valha. Mas a ideia que me dá é que a rapariga leu muito
mas depois faz uma tentativa de resumo que eu diria que é demasiado resumido. Aquilo é a última Coca-Cola do deserto, ou foi a última Coca-Cola do deserto nos Estados Unidos, tem excelentes críticas. Eu, à página 50, mandei um mail e perguntei se poderiam me dar outra coisa para eu ler, porque eu claramente não era o leitor tipo daquilo. Entretanto, só me responderam na Caríssimos segunda-feira e eu já ouvintes, tinha lido 200 páginas. se quiserem oferecer livros de Natal Sim, ao claro. Tiago, por favor, livros de coaching, Gustavo Santos e companhia, o Tiago papos todo. Mas eu Ok, acho que já Gustavo sabe. Santos ainda consegue ser ligeiramente melhor do que aquilo. Porque o Gustavo Santos, concordando ou não Uau! concordando, tem uma linha. Tu podes discordar da linha dele e ele leva a linha dele aos extremos e eu acho que a linha dele até pode ser bastante perigosa. Isto não por eu ter lido algum livro, mas por ter ouvido uma ou duas entrevistas. No caso dela, num texto, ela tem uma linha, dois ou quatro textos à frente, tem outra linha que desdiz aquilo que tinha escrito no texto anterior. Portanto, o Gustavo Santos, nós podemos criticá-lo em muita coisa, mas pelo menos o homem escreve sempre o mesmo e tenta levar o moinho à água ao moinho dele. Ali não. Mas eu acho que é um sinal dos nossos tempos, né? Ou seja, e isso tu disseste, o que importa é como as palavras hoje em dia valem tão pouco e valem o que tu queres. Tu contradizeste é uma forma quase de inteligência e é uma forma de dizer, realmente esta pessoa agora disse uma coisa e agora disse outra e Não, ela é mas tão repara, inteligente porque eu aceito isso num universo de rede social em que a coisa não é palpável. Falando de um livro e tendo 400 páginas e que tu consegues ir recortando as páginas e dizer isto diz uma coisa, isto diz o contrário disto, faz-me um bocado mais de confusão. Mas é assim, já li alguns livros que poderão ser interessantes, li alguns livros de crónicas, li um livro muito bom, não concordo com tudo o que está lá escrito, mas Tell Me the Truth About Love. É um texto de uma psicanalista inglesa, salvo erro, e que fala de casos sobre relacionamentos, não obrigatoriamente relacionamentos amorosos, mas da maneira como ela lida. E dá-nos uma. Tu há bocado estavas a falar da maneira como os portugueses são facilmente atirados para dentro de casa e é-lhes retirada a sua autonomia. Neste caso é interessante ver como é que os relacionamentos que deveriam ser aquilo que nos moldaria, que nos uniria às pessoas, tanto àquelas que estão mais próximas de nós como não, e ali tens casos de relacionamento matrimonial, mas também tens pais e filhos, e tens até questões de amizade, a maneira como as pessoas lidam hoje. Foi um livro que me tocou de alguma forma porque mostra a maneira como nós lidamos ou não lidamos em termos de relacionamento. E depois é um livro que também entra na parte da pandemia e também se torna interessante ver como é que ela muda e como é que ela altera a sua maneira de dar consulta e a maneira como a pandemia trouxe maiores ou menores dificuldades à questão dos relacionamentos. Portanto, se calhar foi o melhor livro que eu li, Tell Me the Truth About Love. Bem bom. Olha, eu quero começar esta nova temporada, digamos assim, logo a dizer mal e neste caso a dizer mal da Disney. Acho que não é a primeira vez que vou dizer mal da Disney, mas agora vou outra Será a vez dizer mal da última. Disney. Mas espero que seja a última. Pá, ou seja, eu percebo, pá, que a malta faça coisas mazinhas. Tenho mais dificuldade em perceber quando tu até tens uma obra de um século, pá, acho que é um século de 1920, deve ser mais ou menos um século, e que agora estejas a apanhar clássicos que animaste e a fazer remakes desses clássicos. Mas eu não percebo isso.
Eu não percebo Espera, a necessidade que há de fazer remakes de pronto. filmes de Mas tudo animação. bem. Eu aí até dou de barato, que é aquela coisa. Eu não. É apresentar as histórias Chama-se para uma Milking the nova Cow. geração. Não, chama-se Milking the Cow. Mas pior que isso, o problema é a Disney que agora entrou nesta onda woke que eu não suporto. E no outro dia, na sexta-feira passada, na festa do pijama, aliás, isto começou há 2 semanas porque o filme, isto tudo relativo ao Pinóquio, tivemos de dividir em dois, porque aquilo ainda é grande e começámos a dizer, não interessa, pronto. Foram 2 sextas-feiras, dividimos o Pinóquio em dois, o novo Pinóquio. E o Pinóquio é uma história até bastante interessante, é uma história bastante boa, que tem muitos bons princípios, tem uma boa moral por trás. Não sei se estás lembrado da história do Pinóquio, creio que sim, sabes que há uma parte que ele vai para a Pleasure Island, como é que se chama a ilha lá dos prazeres, e que ele se Para trocar desgraça mais. lá, ele Não. desgraça-se lá com todos os outros miúdos e começa-se a transformar num burro. Isto é a Uhum. história original, que é uma boa história. E Não essa sei se é a parte é história importante. original, é a versão da Disney. Não sei se a Pronto, história original será tão suave pronto. quanto a versão Disney. Não, suave, achas suave? Não, espera, o que é que aconteceu neste remake? O Pinóquio vai para a ilha, mas está para ir para a ilha e está cheio de dúvidas. Ai, não, eu devia voltar para trás. E depois chega, cede à pressão do grupo e chega à ilha. Mas depois na ilha os meninos estão todos a fazer coisas más e o Pinóquio está sempre. Ah, isto está errado. Se calhar não devíamos estar a fazer isto e não sei o quê. Pá, e depois no final, epá, olha, eu vou contar o final porque eu Mas não há quero que grilo? ninguém. Há grilo ou não? O grilo há consciência, mas é uma consciência que tem pouco a fazer, porque o Pinóquio afinal tinha uma consciência, estás a ver? O grilo está lá a fazer não sabe bem o quê, Sabes porque que em afinal o 100 anos a Pinóquio. maneira como se faz bonecos de madeira que ganham vida já foi reformulada. Neste momento já. Pá, houve, Tiago, eu cheguei ao final do filme. No final do filme, o Pinóquio não morre e não se torna um menino de verdade, porque quem quase que morre é o espeto. Depois o Pinóquio cai-lhe uma lágrimazinha em cima do espeto e o espeto volta à vida. E o espeto olha para o Pinóquio e diz: Eu, Pinóquio, desculpa, porque eu quero ter assim. Desculpa se eu queria um menino de verdade e não sei o quê. Pá, o que Parece-me fala é que bem. eu prezo a televisão que eu tenho, porque Tiago, eu estava tão cheio. E tu sabes que eu mandei-te uma mensagem logo assim. Pá, eu estava passado. Pá, esta onda de o que é isto? É que eu nem. Ou seja, o filme fica sem moral alguma. Aquilo fica a coisa mais estranha do mundo. O filme fica completamente Frankenstein. E eu só penso, mas o que é que a Disney está a ganhar com isto? Esta história era ofensiva para alguém? Epá, Para os bonecos pronto. de madeira que não têm direito a ser bonecos Eu de fiz um madeira. grande erro no início do ano, que foi eu e mais pessoal lá da igreja partilhamos uma conta da Disney e renovámos por mais um ano. Pá, nunca mais. Disney, pá, acabou. E isto já tudo tinha sido mais subtil. O Rei Leão, eles foram um bocadinho mais fiéis. Eu sou, como tu sabes, eu acho que já disse aqui neste podcast, é o melhor filme de sempre, o Rei Leão original. Pá, e uma das melhores cenas do Rei Leão, a Disney mudou porque era. Não sei se lembras que eu disse, que no original o Pumba, quando está a lutar contra as hienas, diz: Chamaram-me porco, chamem-me senhor porco, que é clássico. Nesta, nesta versão, o gajo diz: Estou a fazer bullying, eu não vos deixo fazer bullying. É outra. Sabes que a mim Pronto. perdeste-me a partir do momento em. E aliás, foi o comentário que eu fiz quando tu me vieste com a história de que o filme era mau. Pá, eu não vejo adaptações, não acho que haja necessidade, não me parece que haja nenhuma daquilo que eu li, daquilo que eu vi, que tenha alguma qualidade semelhante Não há nada que ou, se aproveite. ou pouco abaixo do original. Não, nada que se Um, aproveite. É aquela velha história do milking da cow. Hollywood entrou há 15 ou 20 anos naquela lógica de não vamos fazer coisas novas, vamos reciclar aquilo que já foi feito, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Epá, e a questão do woke ou do não woke, eu acho que não faz, não é necessário ser num remake
e a verdade é que tu tens isso em toda a linha cinematográfica, televisiva, em maior ou em Sem menor. dúvida, sem dúvida. Mas irrita-me especialmente neste caso porque pá, a história está Faltas mais. feita, meu. Queres pôr isto em 3D e meter o Tom Hanks a fazer despeito? Sim, porque o Tom Hanks é o É despeito. outra razão para eu não ver o filme. Não É gostas um do dos Tom meus Hanks? ódios de estimação. Não Pá, me impede de ver filmes, eu principalmente se forem é, bons, mas eu acho que eu os é, últimos filmes do Tom Hanks nos últimos 10 anos são demasiado políticos, no sentido de eu sou um tipo fixe, sou um tipo porreiro e só faço filmes que mostrem o quão bom o americano pode ser ou politicamente correto. Epá, eu detesto isso. ele não me Está irrita muito. naquela Não, não fase. morro de amores, mas não me irrita muito. Eu tenho um ódio, o meu ódio de estimação é a atriz que já ganhou mais Oscars todos, aquela Meryl Streep. a Meryl Streep. Pá, eu não suporto a Meryl Streep. Vejo Mas isso muitos é filmes sinal que dela e ela é pá, boa. é verdade. Epá, eu não Olha, suporto a mas Meryl Streep. falando Mas em pronto. cinema, nós tínhamos falado um bocadinho. Eu gostei, tu ficaste um bocadinho morno em relação ao Prey, à prequela do Predador. É que ela Uh, era a prequela. Não podia não ser uma é, prequela, podia é ser a prequela seguir. no sentido em que se passa Uma 100 pequena anos antes, pré-história. ou 150 anos. Porque há índios lá também. Sim, faz sentido, Há faz índios sentido. e há franceses também. Uh, Verdade. Só que sofrem aquilo que qualquer francês deve sofrer. E são. Não, Epá, aquilo, repara, diz. 15 filmes do Predador depois, aquilo não tem nada para aquecer ou para arrefecer, estás a ver? Epá, aí eu discordo. Concordo no sentido em que Sério. não há nada de novo. Mas discordo no sentido em que eu acho que é um filme bem mais competente do que o Predador ou Predadores com o Adrian Brody ou do Roberto Rodrigues, ou, pá, que tentaram fazer alguma coisa que não chegou a acontecer. Este, pelo menos, tenta fazer de alguma forma uma emulação do original. É verdade que pega na questão da personagem ser feminina e pá, não me chocou e não Nada, me sim, nada irritou. contra. Agora, pronto, Disney tem que ser, né? Ou seja, não podes ter um Sim, homem mas branco a ser. não. Sim, mas não. Na Mas boa, é repara, isso não me ali chocou a nada, isso não me lógica chocou não é nada. sequer a lógica do homem branco. Epá, e, por exemplo, há uma diferença para a maior parte dos filmes que eu hoje vejo, que é não há uma questão sexual, não há uma Uhum, sexualização. verdade. O filme não perde muito tempo em vamos dar aqui uma volta, vamos dar aqui uma coisa diferente. Epá, não, é aquilo que é. Pode ser demasiado simples. Epá, tem uma fotografia espetacular. Há ali um problema de efeitos especiais com o urso. Epá, pronto, está bem. Epá, mas é um filme que à semelhança do primeiro, não sendo nada de outro mundo, a mim é um filme que me agradou e que não me custou ver. E é um filme curto, ou seja, não são 2 horas e meia para Sim. não irmos a lado Pá, nenhum. vi, desvi, já não me lembro de metade. É tipo, yeah, filme de domingo à tarde. Está-se bem. Não tem, Sim, não, sim, não é um clássico. Não é não. um clássico. É, Mas eu acho que é bem melhor do que a maior parte dos predadores que fizeram depois do um e vá, do 2 com alguma ajuda. epá, eu já vi tantos que. Pois, Já mas nem sei. são todos péssimos. Eu acho que O este Alien, não é o péssimo. Alien versus Predador é maravilhoso. Esse está ao nível daqueles filmes Vale de tudo. tubarões que eu andei a ver. Sharknado. Mas Pá, pronto. yeah. Mas, é pá, sim, não. Mas, já, mais uma vez, ainda pegaste no projeto também é da Disney. Malta, apelo, cancelem a O Disney, por Prey favor. está na Disney, Cancel. mas é da Hulu. Mas, nos Estados Unidos Ah, estreou é? no Hulu. É. Ok, não sabia. Mas Ainda assim, pronto. não. Olha, mas hoje acabei de ver uma série que gostei bastante. 6 episódios, minissérie. Se calhar já viste, a série já é de 2016, mas que é o The Night Manager. Muito bom. Gostei. Muito bom. Muito bom. Já tinha Baseado saudades do no Dr. romance House. do, baseado no romance do John Le Carré. Ah, pois Uh, é, aquilo era do que. Tá, Tem o oh, Hugh Laurie, o Dr. House, mas a série é aquele, muito boa. aquele último episódio é assim um bocadinho. Apareceu um Já vi há 3 ou certificado, 4 anos. apareceu um certificado e de repente as coisas resolvem-se muito rápido, mas por um lado ainda bem que foi assim, em vez de enrolarem mais.
Mas gostei, vê-se super bem e gosto muito deste formato de minissérie, estás a ver que o que eu sinto sempre é que eu para ali à segunda ou terceira temporada, exceto raras exceções, perco interesse por uma série, porque aquilo depois a história já tem que enrolar tanto e depois tem que entrar novos atores porque os outros já, epá, e a maior parte das séries eu acabo por desistir. E este Night Manager gostei. Gostei outra também, só para te dizer, também acho que era minissérie. Era o Terminal List. A minissérie acho que tinha 8 episódios. Sim, Com eu essa ainda não vi toda. Vi 1 ou 2 episódios. aquilo para mim foi sempre em crescente, sabes? O Terminal List, tive assim muito tempo aquilo aparecia-me lá e ainda por cima era com o Chris Pratt que eu não aprecio assim por aí além. Chris Pratt é o Capitão América, certo? Não, esse acho que é o irmão. Como é que é? Esse é o irmão? Não sei. Acho que eles são irmãos. Acho que eles. O Thor, eu sei que o ator que faz o Thor também tem mais 2 irmãos que são atores. Mas Não, acho que. O Chris Pratt é do Guardians of Galaxy. Exatamente, pronto. Mas não é irmão do outro. Não é irmão desse Não faço ideia. Capitão América. Pronto, não interessa. Mas esse gostei muito. A Terminal List também vi há pouco tempo. Mas sabes que o que tu estavas a pegar, a ideia de serem só 6 episódios. Eu, na última semana, nas últimas 2 semanas, vi com a Sara, vi 1 ou 2 séries da Marvel. Mais uma vez, voltamos à questão da Disney. São só 6 episódios, mas na maior parte dos casos vimos o Moon Knight e vi o Winter Soldier e o O Winter Loki. Soldier não consegui. O Loki acho que é a melhor delas. Mas também gostei Do Moon Knight. do Moon Knight. Mas eu acho que fiquei sempre com a sensação que havia episódios a mais para a história que eles tinham. Pois. Acho que pegaram naquela ideia, temos que fazer minisséries ou séries de 6 episódios, mas depois não esticam a história o suficiente para aguentar tanto. Então, não desgostando ou gostando mais de umas do que de outras, até pela própria temática, mas achei que, por exemplo, o Winter Soldier, aquilo vale pela parte final em que eles abrem o caminho para o Capitão América 4, em que o Capitão América é negro. Epá, mas não eram precisos 6 episódios para aquilo, sinceramente. Tal como eu acho que não eram precisos 6 episódios para o Moon Knight, se calhar com 4 a série tinha ficado mais orientada, mais organizada, mais limpa. Mas pronto. Mas também O não que é tenho mesmo visto bom? nada. Que viste que foi mesmo bom? Isso é Epá, eu não tenho isso é que visto importa. nada. Tu sabes que, epá, é assim, estou há bocado a notar o que é que eu tinha dado a ler. Eu pus hoje as fotografias do que li em agosto. E houve um pastor que me disse: Tu não tens vida própria. E eu disse: Não, o que eu não tenho é televisão. Ou seja, eu em agosto vi muito pouca televisão. Vi quase só a um ou outro telejornal e pouco mais. E tu sabes, eu este mês estou a escrever, ou tenho que entregar amanhã um texto que me pediram para uma revista, e tira-me mesmo o sentido de ver alguma coisa. Portanto, não me perguntes se eu vi alguma coisa de jeito, porque nós não temos dedicado grande tempo. Temos visto o Lord of the Rings, que sinceramente ainda não me cativou, a série Está de ali. televisão. Tá. Eu estou a ver esse na HBO, aquela do Game of Game of Thrones. Thrones. Só vi o primeiro episódio porque não tenho tido tempo, nem tenho tido cabeça. Portanto, não tenho visto assim nada que diga, isto é mesmo muito, muito bom, isto vale muito. Aliás, minto. Vi uma série italiana que gostei, Não, deduzo que a maior parte do Maserati, pessoal. Mansorato, Mas António. Mantorras. Mas António. Mas António. É uma série simples. É a história de um tipo que vai para Génova para liderar uma equipa de procura de desaparecidos. O que a série tem de piada? Ele foi um tipo que desapareceu, andou durante algum tempo desaparecido, e é isso que lhe dá a competência para entrar na cabeça de quem desaparece. O que a série faz bem são duas coisas. Uma é que a maneira como tu tens várias séries em que tu não vês a maneira como a personagem pensa e ela chega à conclusão, aqui tu vais vendo as conversas que ele tem com a pessoa que desapareceu. E são
conversas em que ele fala com a pessoa depois de ter visto o mundo dela e ter falado com as pessoas que andam à volta do mundo dela, mas são conversas com ele próprio em que tu vais descobrindo a vida dele e o que é que lhe aconteceu ao longo dos 6 episódios. Eu gostei muito da série. Provavelmente não vai ter uma segunda temporada, não teve grande sucesso em Itália e ela já estreou em 2020 ou 2021 e não há notícia de renovação. Mas foi uma série que eu gostei, até porque não é muito americana na sua estrutura nem na sua abordagem. Portanto, há ali algumas surpresas no meio. Agora é uma série que eu diria que é claramente italiana. É uma série que é claramente italiana. Mas pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa-me dizer-te uma coisa. E isto foi uma coisa que a gente também falou. Tens medo de envelhecer? Coloca-te medo, problemas, tens... Já te imaginaste com mais 30 anos em cima? Tens que fazer alguma coisa acerca da maneira como os outros te veem? Não, às vezes é só questão não tanto de eu estar a ficar mais velho, mas ver os meus pais a ficarem mais velhos. Uhum. E saber, pronto, que esta fase da vida é um ciclo e é assim. Se Deus quiser, devemos estar juntos na eternidade e essa esperança não nos tiram. Mas é verdade que às vezes uma pessoa é apanhada assim quando vê um avô ficar muito velho ou um avô partir e etc. Este ano, acho que foi os dois este ano, se não foi este ano, foi no final do ano passado e no início deste ano. Os dois avós da Joana partiram. Então, nessas alturas é normal pensar que realmente o estar a ficar mais velho implica que as pessoas, num ciclo natural das coisas, se Deus o permitir, as pessoas mais velhas que quem está na linha a seguir já serão os meus pais. E essa parte realmente às vezes uma pessoa tem aquele embate, depois isto não é para sempre, faz parte. Mas ainda não tive aquela coisa estou a ficar mais velho e estou a ficar assim. Tu pegaste numa coisa que é a questão da morte. Deixa-me dizer que eu tive um funeral de uma prima minha há um mês e ela tinha mais 2 ou 3 anos que eu e foi com um cancro. Isso lembrou-me de que nós não dominamos a altura em que partimos, nem dominamos as condições em que o fazemos. Mas eu estava noutra. Tu viste, porque eu enviei-te fotografias da Gwen Stefani, dos No Doubt. E é alguém que eu não sei se tu acompanhaste os No Doubt ou se gostavas de algumas das canções dos No Doubt. Olha, eu tinha 11 anos e a primeira música que eu aprendi a tocar na bateria foi o Don't Speak dos No Doubt. Don't Speak, grande som. Portanto, isto eu tinha 11 ou 12 anos, portanto, isto foi há 25 anos atrás. Uau! Deixa-me só ver se eu não estou a trocar na cronologia, mas tenho quase certeza. Eu acho que eles têm 30 anos de carreira. Não sei se o Don't Speak terá 30 ou terá os 25. A música estava a bater nessa altura, Don't Speak, No Doubt. Mas eu diria que 30 não terá, porque eu tenho 40. Portanto, sim, os No Doubt vão estar sempre. Nunca foi uma. Deixa-me lá ver, isto é. Vamos aqui ao review. Não consigo ver. 95. Exatamente. Em 95, nós estamos em 2022. 27. 27. Ok. Exatamente. Bem, mas tudo isto porque, se vocês quiserem ir procurar, quem nos ouve, a Gwen Stefani fez uma... Não sei se foi uma plástica, se foi um procedimento estético, embora tenha dificuldade em utilizar a palavra estética aqui. É uma mulher que eu acho que é bonita, ou que era bonita. É uma mulher que tem 52 anos, salvo erro, e decidiu evitar o envelhecimento. E a reação, ela foi um talk show americano, e a reação foi: quem é esta senhora? Isto não pode ser a Gwen Stefani, isto tem que ser uma piada qualquer.
Eu não sei se aquilo vai alguma coisa ao sítio ou não, mas irreconhecível é o termo que eu utilizaria. Mas tinha a ver com isto, é uma coisa que me faz confusão, é a tentativa que nós temos, pegando numa outra canção que será mais ou menos da mesma altura do I'm a Barbie Girl, in a Uhum. Barbie World. Nós temos essa dificuldade nós, enquanto sociedade, temos essa dificuldade de aceitar o envelhecimento e a maneira como a idade nos altera o corpo e nos altera as capacidades físicas e não só. Não sei se concordas com isto ou não, mas Não, faz, concordo, eu acho. faz confusão. Sim, sim. Uh, sem Nada dúvida. contra a Acho que... opção que as pessoas têm, mas eu acho que, Eu sou contra, eu sou contra. Isso mesmo, eu sou mesmo sinceramente, contra. Acho que é uma estupidez. Eu não sou nada contra as pessoas, as mulheres maquilharem-se, tipo, malta meter-se bonita, sou todo a favor. Pá, mas esta coisa de tentar enganar um processo natural de que vamos ficando mais velhos e é bom que a beleza das pessoas comece a passar por outras coisas também. E acho que é uma estupidez gigante todos estes apetrechos que se tentam, ainda por cima por causa disso. Eu estava agora só a ver uma imagem dela. É que a Gwen Stefani, nem é questão de ficou desfigurada com a plástica que fez, ficou outra pessoa, não é? Não é ela, é outra pessoa. Alguém chegou lá, parece no Game of Thrones havia lá uns gajos que mudavam as faces, tiravam as faces e mudavam as faces uns dos outros. E esta é tipo essa coisa, meteu a cara de outra pessoa. Pronto, deve ter ido ao médico e diz: tenho ali aquela cara de uma miúda de 25 anos, queres? Sim, sim, pode pôr. Pronto, e é outra mulher. Acho que é uma estupidez. Acho que é uma estupidez. Mas os No Doubt tinham boas músicas, eu gostava do Don't Speak e foi das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na bateria. as E acho que a coisas que a Gwen gente Stefani descobre, né? já As coisas que a gente descobre. é muito talentosa, só que pronto, é isso. Quando tu idolatras a aparência, pronto, a aparência vai tramar. Eu Tá bem. não, eu vou Olha, deixar-me todas rugas, talvez só um bocadinho deixa-me. de peeling. É peeling? Eu nem sei como é que se diz, como é que elas aqui nas minhas rugas. Não sei como é que se faz. Quem nos estiver a ver no YouTube consegue perceber pelo meu aspecto que eu não ligo muito à minha aparência, portanto, Não digas não isso. faço ideia de como é que se chamam esses. É essas coisas. Olha, deixa-me fazer, eu falei contigo disto, deixa-me sugerir uma leitura muito estranha, mas muito interessante. Nina Simone's Game, que poderia ser A Pastilha de Nina Simone, do Warren Ellis, que é um tipo que toca com o Nick Cave. E a história é simples. O livro anda à volta de uma pastilha que ele guardou, que a Nina Simone mescou num concerto que ele apanhou e guardou, e tudo isto é muito estranho. Mas o livro é sobre como é que algumas coisas pequenas, por exemplo, e sem grande sentido e sem grande significado, podem ganhar um significado maior do que aquilo que elas são para algumas pessoas. E isso eu acho que é interessante. Ele depois leva para a questão da arte, portanto, da maneira como nós nos dedicamos a algumas coisas, a algumas pessoas, ou à obra de algumas pessoas, ou como é que transformamos alguma coisa numa obra de arte e damos um valor que não é um valor intrínseco àquilo que a coisa tem. E o tipo escreve muito bem. O livro é muito divertido e, por exemplo, há bocado alguém dizia: tu não tens vida própria, como eu dizia, e eu li isto, são 200 páginas, eu li isto em 24 horas. Eu lembro-me da Sara dizer: queres ver alguma coisa? Assim, eu quiseres. E depois, entretanto, a Sara, que lê mais lentamente que eu, também leu o livro em 3 ou 4 dias. Portanto, o livro é mesmo Esse muito vou querer giro, ler. muito interessante. Muito bem, muito bem. Ficamos para falar dele aqui num dos próximos episódios, então. Esse Ok. vou querer ler também. Bem, e vamos nos despedindo. Nós É vamos isso. tentar que os episódios sejam mais curtos, até para não nos tomar muito tempo. Joel, diz-me só uma coisa. Como é que foi o teu verão? Só para ser rápido, mas
Tu há bocado estavas a falar da maneira como as pessoas voltaram ao normal e eu tenho nós já falámos disso, mas eu tenho sempre curiosidade acerca disso. Como é que tu viste a reação do pessoal que podia ir aos concertos? Para agradecer-te que eram animais que tinham sido, que lhes tinha sido aberto a jaula, era a malta que estava a ansiar por ar livre, por música. Sim, sim. Normalmente, quando nós tocamos, graças a Deus, tocamos sempre bastante nos últimos anos. E é normal que haja para aí 10% dos concertos que sejam, ou seja, tens 80% de concertos que são normais, são bons, depois tens 10% que são muito bons e tens 10% que são mauzinhos. E muitas vezes os concertos são mauzinhos, alguns é porque nós estamos numa noite off e as coisas simplesmente a energia não está certa, mas também acontece muitas vezes, acontece algumas vezes, o público não está nem aí. O que nós sentimos este ano, mesmo em sítios que nós esperávamos que nós fomos e que esperávamos que a noite fosse um bocado mais tremida, depois de fazermos tantas vezes Portugal, já sabemos onde são as zonas do país e o tipo de festas, e a coisa pode não correr tão bem, e curiosamente a malta estava muito ansiosa para festejar, estás a ver? Quando tu vens de uma altura de barriga cheia, já dás ao desbarato tudo o que te aparece à frente. Quando vens de uma altura de barriga vazia, que foi o que nós sentimos, a malta realmente quer dar o extra mile e está de outra maneira. E nós sentimos um bocadinho não, sentimos consideravelmente isso, falávamos que houve 1 ou 2 concertos que realmente foram um bocadinho abaixo do que deveriam ser, se calhar alguns deles até por culpa nossa, que a energia não estava no sítio certo do nosso lado, mas sentimos claramente que as pessoas estavam ansiosas de regressar e de ter as festas que estavam habituadas a ter lá, da sua cidade, etc., que para elas, tu vês isso, que é um orgulho poder voltar, nós dizemos, estamos de volta, aqui, Carnido, 3 anos depois, e a malta fica toda muito, muito feliz com isso. Portanto, fez mesmo, sim, houve mesmo esse efeito. Nós sentimos mesmo esse efeito de que bom podermos fazer isso outra vez. Não, esse é um assunto que me interessa. Eu estava a escrever o texto que me pediram e estava a escrever sobre isso, tu sabes. Eu estive na Serra da Estrela no verão, andei a fugir dos fogos, mas estivemos perto de Gouveia e na altura em que começavam as festas e havia essa ambivalência. Por um lado, o medo dos fogos e a preocupação com os fogos, por outro, é festa e é aquilo que nos une, é aquilo que une o povo da terra que mora e que vem até à terra naquele mês. E é uma coisa muito portuguesa, principalmente da beira para cima, a questão da união que as festas de verão permite. Ok? Meu caro, até para a semana. Para a semana estamos juntos. Não se esqueçam, quem está a chegar pela primeira vez pode nos seguir nos sítios normais, YouTube, Facebook, Instagram. Se quiserem e puderem, aonde encontram o podcast nos servidores, se quiserem, se não escrever alguma coisa, pelo menos dar uma nota, pode ser interessante. 5. Para que as pessoas nos notem. 6, faz favor. 5 ou 6. 5 ou 6. E meus caros, até para a semana. Joel, um abraço. Até logo.